Sejam todos muito bem-vindos ao Serratec, à residência TIC Software 2024.1, nono ciclo da residência. Estamos muito felizes de estarem aqui com vocês. A gente vai fazer nossa aula inaugural, temos alguns momentos aí especiais planejados para vocês. Passo a palavra para a Thaís, que é a gerente executiva do Serratec, nossa mestra de cerimônia, para a gente começar esse momento. Thaís? Obrigada, Cecília. Bom dia a todas e todos. Aqui nós somos muitos, a gente está com a equipe aqui quase toda. Dá boas-vindas à equipe também, a Cecília, que é coordenadora do programa, a Pamela, que faz parte da equipe no suporte aí da gestão do dia a dia de vocês, o Ian, que trabalha na parte de gestão de dados, o Rafael da comunicação. Vamos dar as boas-vindas da equipe também, a equipe que vai acompanhar vocês ao longo dessa jornada. Eu vou dizer que eu estou muito feliz e cada vez que a gente faz uma aula inaugural e um encerramento, são sempre dias felizes para a gente, porque a aula inaugural é a certeza de que um grupo novo vai começar essa jornada e vai poder viver transformações, e o encerramento que um grupo também acabou de concluir uma jornada que tem todos os seus desafios, né? Então, esse fluxo faz com que isso estimule muito a gente a continuar. Então, já vou passar a palavra para o nosso presidente, né, que também está aqui, além da nossa equipe, o nosso presidente Gustavo Braz, que também, né, sempre está honrando aqui a chegada de vocês para um novo ciclo. Bom dia, Gustavo. Oi, Thaís, bom dia, obrigado. Bom dia aí a todos, sejam todos muito bem-vindos. Esse momento, como a Thaís muito bem colocou, é um momento de muita alegria para todos nós, né? Que a gente recebe, dá as boas-vindas aos novos integrantes aí da nossa comunidade, né? Que no futuro todos já farão parte. Esse programa, eu estava pensando hoje de manhã, antes de entrar aqui, é um programa que ganhou visibilidade, notoriedade em território nacional e também já em território internacional, né? O que nos deixa muito orgulhosos de tudo que a gente conquistou até agora, desde 2019, né? Até o presente momento. Lá se vão praticamente 5 anos, né, ao longo dessa jornada, que começou com o primeiro presidente, que foi o Marcelo Cariús, passou pelo Guilherme Alves, que é o ex-presidente, e passa agora pela minha gestão com essas conquistas, né, e melhorias contínuas aí ao longo dessa jornada. Então, a minha fala, ela é muito mais no sentido de, obviamente, de dar as boas-vindas ao Serratec e ao programa de residência em TIC, dizer que acho que o que vocês podem colher de fruto disso daqui, além do conhecimento, obviamente, que vocês todos obterão ao longo dessa jornada, mas é uma oportunidade de se conectar, né, entre vocês com o Serratec, obviamente com a equipe, os palestrantes que vocês encontrarão aí ao longo dessa jornada também, e com as instituições, que eu vou mencionar daqui a alguns minutos, que são as instituições parceiras, as empresas parceiras, as instituições, ou seja, esse ecossistema, né, que cerca esse programa de residência, que é um ecossistema muito, posso dizer, valioso. E meu pedido para vocês é que vocês aproveitem isso, né? Aproveitem. O mercado hoje de tecnologia, ele tem uma demanda enorme de contratação, né? Hoje são mais de 400 ou 500 mil postos de trabalho aí que não conseguem ser preenchidos no Brasil, na área de TI, e poucos, eu posso afirmar, poucos têm a oportunidade que vocês estão tendo de ingressar num programa como esse, né? Um programa, como eu falei, existem outros programas, tá? A gente sabe que existem outros programas aí espalhados pelo Brasil, mas posso garantir que poucos
chegam à altura, eu posso dizer, do programa de residência do Serratec, em função de tudo que está englobado nessa governança do programa como um todo, que é algo muito maior do que as aulas que vocês presenciarão aí ao longo desse ciclo que tá se iniciando. Então, aproveitem mesmo de verdade, aproveitem não só o conteúdo, mas mais uma vez, aproveitem para se conectar, para poder entender, ajudar uns aos outros, porque já antecipo também que não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil. É uma jornada muito intensa, um volume de mais de 600 horas de conhecimento que será compartilhado com vocês. Vocês serão bastante exigidos, mas tenho certeza que lá na frente, quando tudo isso passar, vocês terão a oportunidade de olhar para trás e se sentir muito orgulhosos do que vocês conquistaram durante esse conteúdo e durante essa jornada como um todo, né? Eu não posso encerrar minha fala sem agradecer algumas pessoas. Vou olhar para a tela aqui, tá? Porque tem uma colinha aqui para eu não ser injusto, não cometer nenhuma gafe, não esquecer ninguém, tá? Então vou começar agradecendo a Firjan, Senai, obviamente aqui as unidades mais específicas de Petrópolis e Nova Friburgo, parceiros de longa data, que aqui estão representados pela Milena ou a Sueli, não tenho certeza de qual das duas estão aqui, ao Danilo, né? Danilo aí parceiro de longa data, desde 2019, o Sindtec, que também é um parceiro aí muito importante nessa jornada, as empresas parceiras, como eu mencionei com vocês, ao final dessa jornada, ao longo dessa jornada, são as empresas que são as primeiras que estão abrindo suas portas aí para vocês, para que vocês possam participar de processos e, eventualmente, ingressar no mercado de trabalho. São elas a Alterdata, a Best2B, a iLab, a Info4, a NEC, a Orange, a T2M, a ZAIS e a Werner. Então, sem essas empresas, obviamente, nós não estaríamos aqui nessa aula inaugural. Algumas instituições parceiras e importantíssimas também parte desse ecossistema e também contribuição assim, enorme para que tudo isso aconteça. Prefeitura de Petrópolis, que hoje está aqui representado pelo Thales Gomes, a equipe da UF, que é representado pelo professor Aníbal, a FEST, que atua no projeto aplicado, né, que vocês vão conhecer em um futuro não tão distante, com o Ivani e com a Elo. A Biomob, representada pelo nosso parceiro aí de longa data também, é o Valmir. Um parêntese ou um agradecimento especial à diretoria, mas principalmente à equipe do Serratec, que está envolvida não só na preparação, mas também no acompanhamento desse programa como um todo, né? Alguns estão aqui hoje, Cecília, Pamela, Rafael, Ian, própria Thaís e as outras pessoas que talvez não estejam aqui, mas que também fazem parte de tudo isso, que assim dedicam muito tempo, muita energia, né, e colocam bastante gás e bastante dedicação para que tudo isso aconteça com excelência, como a gente vem fazendo aí ao longo dos últimos anos. Agradecer também aos professores, aos monitores, aos pedagogos, técnicos e todo o time que está envolvido também na condução do programa propriamente dito, né? Que, no final das contas, são os profissionais que estão ali no dia a dia da residência, que vocês terão o prazer aí e a oportunidade de conhecer também aí ao longo dessa jornada. Por último, e não menos importante, agradecer ao Ayrton Coelho, presidente da Filtro, que vai ser o nosso palestrante aqui do dia, com conteúdo muito interessante a ser compartilhado também com vocês, né? Então, uma vez mais, fecho parênteses dos agradecimentos e reforço o meu único pedido para vocês, né? Aproveitem. Não é todo dia que uma porta e uma oportunidade como essa se abre à frente de todos nós. Então, meu convite é para que vocês realmente aproveitem cada dia e cada conteúdo que vai ser compartilhado aqui com vocês. Tá bom? Muito obrigado aí. Thaís, passo a palavra de novo para você ou passo direto para o Danilo aqui para que ele tenha a fala dele? Pode chamar o Danilo.
Então, tá bom, Danilão, tá contigo, amigo. Obrigado, Gustavo. Bom dia, pessoal. Bom dia para todos, para todas, né? Muito bom estar aqui mais uma vez participando desse momento, né? É, 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 Há 5 anos, né? A gente praticamente vem rodando esse programa, né? A Thaís e equipes desde 2019 e a cada ciclo que a gente inicia ou conclui, né? A gente sente a mesma emoção, o mesmo prazer, né? Porque a gente reforça aquilo que a gente acredita, né? Aquele sonho que nós sonhamos juntos lá atrás e a cada novo ciclo a gente vê ele acontecendo e se materializando. Então, me apresentando, eu sou o Danilo Fagundes, coordenador operacional aqui do Senai de Petrópolis, e juntamente com toda essa equipe que o Gustavo brilhantemente citou, né? A gente apoia aí e articula toda a realização desse programa. Então, é muito bom receber todos vocês, alunos, aqui nesse momento de aula inaugural. Como o Gustavo citou, né, são muitos parceiros, né? E isso, eu acho que só ratifica a relevância, a robustez desse programa. Quantas pessoas envolvidas, né? Quantas horas dedicadas, quantas mentes pensando em a cada vez oferecer mais e melhor, né, para cada um de vocês, alunos. Então, isso só demonstra, né, a seriedade, a importância desse programa para todos os parceiros envolvidos. E, em contrapartida dos alunos, nós esperamos muita dedicação, muita energia, né, muito esforço aí para que possa aproveitar ao máximo, como o Gustavo também falou, essa caminhada. Com certeza não será fácil, né, mas várias etapas já foram vencidas por vocês. Vocês estão aqui, chegaram, né, foram selecionados e estão aí já indicados para a realização desse curso. Então, eu espero de verdade que no final da jornada vocês possam olhar para trás e entender o quanto esse programa acrescentou, o quanto ele contribuiu na formação profissional, né, técnica, mas também na formação pessoal, né, comportamental, socioemocional. A gente acredita muito nisso e eu tenho certeza que não será diferente, né? Já são 5 anos, como eu falei, oferecendo esse programa, e a cada dia que passa, a equipe mais madura, um programa cada vez mais orgânico, né? E entregando, né, a cada ciclo, né, um pouquinho mais daquilo que a gente planejou, aquilo que a gente espera. Então, são muitos parceiros, gostaria de falar rapidamente do Senai, né? São agora, unidade de Petrópolis, 80 anos formando mão de obra para a cidade. Então, são 82 anos de Senai Brasil e 80 anos de Senai Petrópolis. E por mais que tenha uma aparência, né, estrutural um pouco antiga, devido a IPHAN, INEPAC e os órgãos controladores, né, que fazem um trabalho muito importante, né, da conservação da história da cidade, mas é uma unidade que vem se reformulando junto com toda a cidade, né, todo esse movimento que acontece na região serrana. Então, aos alunos, eu não sei se já sabem disso, mas o polo tecnológico da região serrana, do estado do Rio, está aqui na região serrana. Então, o Senai, há alguns anos, né, em parceria com todos esses parceiros aí já citados, vem apoiando na formação da mão de obra, principalmente no segmento de tecnologia da informação, para alimentar, né, para sustentar aí o desenvolvimento das empresas e da cidade. E essa é a razão de existir do Senai, né? Ele foi criado exatamente para isso, para promover educação de qualidade, para promover a formação de mão de obra. E esse programa só reforça aquilo que a gente acredita, né? Que é por intermédio da educação e de uma educação de qualidade que a gente vai conseguir seguir transformando a sociedade, as famílias e as pessoas, né? De uma forma mais ampla e geral. E é muito legal falar desse programa porque ele vai de encontro a um monte de pilares aí que a gente acredita, né? Sobre a educação de qualidade, sobre a redução de desigualdade, sobre o crescimento econômico, sobre a igualdade de gênero, né? Um monte de quadradinhos lá das ODS que a gente trabalha o tempo todo, né? E esse programa ele também materializa isso, né? De uma forma bem clara, né? Bem direta. A gente acredita muito nesses pilares, trabalha muito a diversidade, a equidade, a inclusão na instituição, na Firjan Senai, assim como os parceiros aqui também trabalham isso de uma forma muito robusta e a gente espera, né, que ao final tudo isso que a gente está falando aqui, prometendo, né, e vendendo, isso de fato seja entregue para vocês. E por fim, gostaria de agradecer a todos os parceiros, né, que fazem esse programa acontecer, né? Então, a Firjan Senai, a unidade de Petrópolis é um dos parceiros, né? Somos um dos parceiros, mas
a todos, todo o time do Serratec está aí, Cecília, Pâmela, toda a equipe que está aí fazendo aí acontecer, né, diariamente, a toda a equipe do Sinditec também, né, que viabiliza esse atendimento, que é um grande parceiro estratégico do atendimento. O Gustavo Braz, como presidente, né, grande parceiro também nosso, né, tanto Serratec quanto da Orange, prefeitura, e a equipe que está no front diariamente, né? Então, as pedagogas, os técnicos, os docentes que estarão trabalhando, não tenho dúvidas que é uma equipe muito grande, mobilizada para esse atendimento. E, de novo, né, a contrapartida que a gente espera é dedicação, é suor, é desenvolvimento, é realmente ver no final, né, que vocês chegaram com uma formação de qualidade e prontos para estarem ingressando no mercado de trabalho da TI. Então, deixo meu agradecimento aqui a todos, desejo muito boa sorte na caminhada. Não será fácil, acho que vocês vão ouvir isso aí algumas vezes até o final dessa jornada, mas por experiência, né, Cecília, Thaís, a gente vê que é possível e não é tão difícil assim quanto pode parecer. Então, com network, com rede de apoio, com relacionamento, com resiliência, com persistência, com disciplina, vocês chegarão lá. Então, contem muito com o time do Senai para qualquer demanda, que seja aí de cunho educacional, pedagógico, técnico. Vocês vão conhecer aí a pedagoga Chavelli, aqui de Petrópolis, o Antônio Jorge, que é o coordenador do curso. Então, contem muito com o time aqui do Senai para que a gente possa estar também aí, de alguma forma, facilitando aí a caminhada de vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado. E passa a minha fala para a Thaís e Cecília. Obrigada, Danilo. Pois é, eu ouvindo assim o Danilo falar, né? Já entrando na aula de lógica de programação. Não é de programação, mas é lógica, né? Não há resultado sem esforço, né? Tudo que é fácil não traz para a gente aquela ideia de superação. Então, está tudo conectado. E é bom também ouvir do Danilo, né? Quantas pessoas estão envolvidas, engajadas, comprometidas a dar o melhor suporte para que essa jornada seja importante, faça diferença, agregue valor. E aí, às vezes, a gente pensa, isso é gratuito, né? Não vou fazer, tanto faz. Não, certamente tem alguém pagando, e mais, tem alguém se dedicando, muitos alguém, né? Então, levem isso em consideração, porque aqui a gente está por vocês. Obrigada pelas suas palavras, Danilo, parceria de sempre. Aproveito a oportunidade para conectar lá em Friburgo, né? Suelen, Milena, acho que a Milena não vai conseguir chegar, mas ela deixou um recadinho para a gente. Então, é a outra unidade, Senai, que está conectada nesse programa. Sejam bem-vindas, Suelen, e traz a palavra aí da turma de Friburgo, por favor. Oi, Thaís, bom dia, pessoal. É uma satisfação estar aqui hoje com vocês para mais um ciclo do Serratec. Nós ficamos felizes de poder fazer parte desse projeto que é tão grandioso e tem proporcionado, né, a tantas pessoas da nossa comunidade, da região serrana, esse engajamento na área da tecnologia da informação. A gente fica em toda a aula inaugural assim, na expectativa de ver os rostinhos. Já abri a tela aqui, já rolei, já falei com o Vitor, olha quanta gente a gente vai trabalhar esse semestre. Estamos esperando que seja realmente um semestre de muito trabalho e que todos vocês aproveitem bastante essa oportunidade, né? Porque a gente sabe que esse trabalho feito pelo Sinditec, pelo Serratec, pela Firjan Senai, é um trabalho muito valioso que tem transformado vidas, né, através da educação profissional, que é o nosso objetivo maior. Então, a gente fica muito satisfeito de estar participando mais uma vez aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos e contem conosco aí para esse ciclo de aprendizado, tá bom? Milena está em serviço externo, está no torneio de robótica em Brasília, mas ela deixou um vídeo. Cecília, você vai conseguir passar aí para gente?
Ian, está sem áudio para a gente. Sim, áudio. Ficou sem áudio? Sim, Ficou sem áudio. tem que selecionar aquelas caixinhas embaixo quando vai compartilhar a tela, né? Uhum. Aquelas caixinhas do áudio. Eu tô sem a opção de compartilhar, estranho. Ô, Pamela, vê se você consegue aí, por favor. Ah, não, consegui aqui, consegui. Oi, bom dia. Aqui é a Milena, eu sou coordenadora do Senai de Nova Friburgo. Eu estou num torneio de robótica. Acho que é por isso que eu não estou conseguindo entrar ao vivo com vocês, porque a internet ela é seletiva. Mas eu quero dar boas-vindas. Primeiro, parabenizar o Serratec e o Senai por esse trabalho em parceria, que realmente faz diferença no desenvolvimento das indústrias e do Brasil, tornando o país mais competitivo, mais potente dentro do cenário da tecnologia, e desejar boas-vindas e principalmente para que todos se dediquem para que a gente tenha um resultado, mais uma vez, de turmas super preparadas para o mercado de trabalho. Um beijo a todos, parabéns Cecília, Thaís e a todos os envolvidos, e principalmente a vocês alunos que estão ingressando nessa grande jornada. Estou já aqui mandando uma mensagem para a Milena, agradecendo a ela ter tido essa atenção, esse carinho, viu, Suelen, em compartilhar com a gente, mas termina aí sua fala, né? Muito bom ouvir a Milena. Então é isso, a gente espera que seja um semestre muito produtivo, sejam muito bem-vindos e contem conosco para o que precisarem aí durante a jornada de vocês, viu? Muito bom, muito obrigada. Uma fala também está com a gente o Thales, que é da Prefeitura de Petrópolis, diretor de tecnologia. A Prefeitura de Petrópolis, desde o meio do ano, tem conseguido colaborar com algumas questões com esse programa. Então, queria chamar o Thales, agradecer a presença dele, agradecer também o apoio do secretário Rafael Simão. Thales, você está aqui conosco? Estou aqui sim, Thaís. Tudo bem? Bom dia. Você me ouve bem? Uhum. Bom, obrigado. Quero agradecer primeiro pelo convite da gente participar dessa aula inaugural. Bom dia a todos. Fico feliz de ver aí a sala cheia de jovens alunos aí ávidos por aprender com a Ayrton e por ingressar nesse programa. Eu estou diretor de Relações Institucionais de Ciência e Tecnologia, que é uma diretoria vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Petrópolis. Então, queria deixar aqui uma breve mensagem do secretário, Coronel Rafael Simão, do prefeito Rubens Bom Tempo, reforçar que essa parceria da prefeitura com o Serratec é um reflexo dessa visão estratégica da prefeitura para desenvolver o ecossistema de inovação da cidade, que inclui esse investimento em talentos locais, em infraestrutura tecnológica e principalmente na formação de jovens como vocês que vão futuramente cuidar aí dos nossos sistemas, dos produtos, dos serviços que impactam diretamente a vida dos cidadãos de Petrópolis e do Brasil e do mundo afora. Então, quero dar as boas-vindas a todos vocês e que aproveitem o programa. Gratidão, Thales. Thales, a gente tem muitos jovens, mas não são só jovens. Temos todas as faixas etárias aí para poder trabalhar essa jornada. Muito obrigada. Vou aproveitar aqui, então, já chamar mais uma pessoa que vocês vão conhecer ao longo da jornada, mas vou trazer aqui já algumas considerações que eu acho importantes, né? A Cecília também, daqui a pouco, ela vai falar sobre umas mensagens principais. Isso é as primeiras mensagens para vocês, né? As primeiras informações. Isso é uma aula inaugural. A gente, daqui a pouco, vai ter o Ayrton Coelho falando aqui sobre a especialidade dele na empresa Future Technologies, na área de cibersegurança. Mas queria destacar, assim, que é um programa, porque a gente já está no 9º ciclo, né, gente? Então, vocês imaginam o quanto que a gente já vivenciou o que vocês estão iniciando agora. Então, quando vocês ouvem o Gustavo, nosso presidente, falar, aproveitem, quando vocês ouvem o Danilo também se conectar dessa forma, e a Milena, e a Suelen, todo mundo, é porque a gente já vê como é que as coisas acontecem. Então,
é muito importante destacar para vocês que isso não é só um aprendizado técnico. Isso também é um aprendizado de carreira, é um apoio de desenvolvimento pessoal de competências comportamentais, né? Porque vocês chegam no mercado, vocês não vão precisar só programar, vocês vão precisar, sobretudo, serem profissionais de destaque, completos, organizados, cheios de competências, podendo lidar uns com os outros, né? Então, a gente tem aí a disciplina de mentoria de carreira, que é tão fundamental, porque às vezes a pessoa fala, isso é bobagem, eu só vou ficar aqui entendendo de Java, entendendo de React, entendendo... Não é sobre isso. Então, vocês entenderem que isso é um valor, tá, que a gente vê no aluno e também as empresas veem. Então, não menosprezem essa jornada. E aí, nessa mesma linha, queria sinalizar para vocês que a gente tem código de conduta, que a gente tem código de ética, né? Não é porque as aulas são online que as pessoas não devem se comprometer com valores que estão transversais aí no programa, que envolvem a diversidade, há coisas que a gente não tolera, machismo, capacitismo, tá? Isso não tolera, isso, atitudes como essa podem fazer com que vocês se desvinculem ao programa. Então, tragam para essa jornada colaboração, né? O conceito de comunidade de aprendizagem, vocês não concorrem uns com os outros, né? Às vezes a gente pensa, lá no final vai ter uma oportunidade de emprego, então eu vou ficar no lugar do Thales. Não, vocês concorrem com seus próprios processos de desenvolvimento. Então, colaborem, vocês vão ver que é um ambiente muito diverso. Então, deixar essa mensagem aqui, e com essa mensagem eu vou chamar o Evander, nosso professor, um dos professores que vai estar com vocês, professor de mentoria de carreira. Seja bem-vindo, Evander. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Thaís, e toda a equipe aí, o Gustavo aí, o presidente do Serratec, a Cecília, e todos os alunos, alunas. É um prazer sempre participar dessa abertura de ciclo, né? E ter essa honra de dar uma palavra inicial, uma palavra de desafio. Eu cumpro um papel desde o início, né? Do processo de gestão, de elaboração, de gestação do Serratec, de trazer um caráter humano para esse processo de formação. A sociedade que a gente vive é impulsionada aí pela a era industrial, pela revolução científica e agora pela revolução tecnológica, ela caiu numa crença de que as competências, as formações são, de fato, o caminho para o sucesso. E quem sou eu para questionar isso, né? Mas a vida não é muito a dinâmica do isso ou aquilo, e muito mais a dinâmica do isso mais aquilo. E o que a gente vai descobrindo na caminhada e no processo de maturidade é que todas as formações, todas as ferramentas que a gente recebe, elas vão se acumulando, vão juntando e vão dando forma e capacidade para a gente, mas é de fato aquelas formações mais básicas que começam lá em casa, no nosso ambiente familiar, nas relações, no senso de comunidade que a gente tem, que vão marcar e diferenciar as pessoas. O mito do currículo perfeito, do currículo altamente competitivo, está sendo cada dia mais relativizado, não é? Da formação na melhor universidade, está sendo cada dia mais relativizado, porque a sociedade descobriu que as formações são importantes, sim, mas são as decisões pessoais e os relacionamentos humanos que determinam os resultados. As empresas, vocês vão ouvir isso em seminários, elas contratam muitas vezes pela qualificação técnica e demitem pelo comportamental. E o Serratec, como é a instituição de vanguarda, ela decidiu desde cedo que a formação técnica é importante para ela, mas ela quer interferir na maneira de estabelecer relacionamentos dessa comunidade e desse ecossistema que o Gustavo mencionou. E o meu papel aqui é lembrar disso. É lembrar ao longo do processo, quando a gente ouve a palavra mentoria de carreira, logo digo, eu vou aprender como desenvolver a carreira desenvolvedor. Não.
você vai aprender como ser, e nós vamos aprender juntos, porque na verdade nós temos aqui profissionais já de uma caminhada longa, né? Pessoas que estão buscando uma segunda carreira, como desenvolver a vida, o processo de carreira a partir de todo esse ecossistema que está junto. Essa semana, Thaís, eu fui muito tocado e compartilhei com a Cecília com a perda de um amigo muito querido, que partiu aos 46 anos de idade e deixou dois filhos, e estou lidando com o luto, porque era uma pessoa muito querida e muito íntima. E a Bíblia diz que há mais sabedoria no funeral do que na festa. No lugar onde a gente lida o, com o limite da vida, é mais sábio do que o lugar onde a gente está eufórico e achando que a vida é uma fonte inesgotável, né? E eu tenho pensado em como que a gente pode honrar essa vida tão breve que a gente tem. E eu separei aqui 3 princípios rapidinho para fechar a minha fala. E muito tocado por esse momento que eu estou vivendo e que tem muito a ver com a nossa caminhada aqui no Serratec. Nós aqui somos desafiados a honrar a oportunidade de viver e pensar que cada dia é único. Cada dia é único, não é? Cada dia só tem uma vez. A gente olha para a vida como a gente olha para um rio e parece que a água passa lá interminavelmente, né? E a gente começa a se dar conta que a água é escassa e que a água que eu vejo hoje não é a mesma de amanhã e nem a mesma de uma hora depois. A, a gente precisa honrar a vida porque nós não sabemos que oportunidades esse momento que eu estou vivendo aqui agora me oferece. A expectativa é que cada um de vocês honre esse momento e essa escolha, e essa decisão que você está fazendo junto com a sua família. E você vai descobrir que para fazer a residência, você vai precisar do apoio da sua família, né? Por conta das muitas horas que alguém vai precisar, não tem nada de graça aqui, né? Alguém vai precisar pagar a conta, a sua conta, a nossa conta, para que você tenha disponibilidade, porque o recurso mais escasso e mais caro da vida é o tempo. E esses 4 meses precisam ser vividos com honra. O segundo princípio é entender que a vida é uma oportunidade de aprender, né? Quando eu fui desafiado a pensar nessa disciplina, o Marcelo foi o primeiro presidente aí, ele me disse: Evandro, eu preciso que os nossos alunos sejam desafiados a aprender. E quando a gente aprende a aprender, fica tudo mais fácil. Mas quando a gente lida com uma ideia imatura de que eu sei tudo, que eu estou pronto, que eu posso escolher o que aprender, né? Às vezes a gente perde oportunidades incríveis. E por último, ter coragem de transcender. Ah, eu tenho certeza que os idealizadores e a equipe que sonhou com a residência nunca podiam imaginar que esse programa seria tão relevante, que esse programa geraria uma marca tão impactante na vida de uma região serrana inteira e hoje já tocando o Brasil e o mundo, se tornando referência para esse processo que é tão importante. Ter coragem de transcender é ir além do esperado, do utilitário, do pragmático. É estar disposto a construir um legado. E para construir legado, inevitavelmente, você precisa olhar para as pessoas. A gente precisa se humanizar e dar espaço para que a vida aconteça. Eu vou terminar lendo uma frase de um filme que acho que a turma aqui da minha geração viu, o Jurassic Park, né? Lembra do Jurassic Park? Que as pessoas estavam lá com aqueles dinossauros enormes, presos, e um cientista passava olhando e dizendo: gente, isso aqui está errado, né? Não, está tudo sob controle, a pretensão da ciência do controle. E alguém disse assim: a natureza dá sempre um jeito. A natureza dá sempre um jeito. A vida dá sempre um jeito de chamar a gente para um lugar mais alto, mais nobre, mais relevante, porque é para isso que nós fomos criados.
Fugir do pragmatismo e do utilitarismo é minha tarefa aqui, e eu penso que é uma tarefa desse programa que tem metas e sonhos tão ousados. Então, transcender é o nosso chamado aqui, e além do esperado. Obrigado, Thaís, pela oportunidade, e todos aqui. Uma alegria estar sempre com vocês. Gratidão, Evander. Aí, falando de filme, de uma maneira um pouco mais lúdica, ouvindo a sua última palavra, eu lembrei Ao Infinito e Além, Toy Story. Excelente também. Para o alto e avante, vamos embora. Ao Infinito. Muito obrigada, muito bom ouvir suas palavras, né? Sempre conecta com algum lugar importante da gente. E, assim, a gente tem os professores técnicos que também, vocês vão ver, são sensacionais, pessoas que estão vinculadas ao mercado, muito disponíveis a compartilhar seus conhecimentos. A gente gosta muito de trazer o Evander, porque além, né, dele confortar aí essa chegança e meus sentimentos, viu, Evander, pelo momento que você está passando de luto, receba aí meu abraço, mas é também para falar sobre a importância dessa mentoria de carreira, que é muito comum, né, o residente chegar e achar que isso não é importante. Então, é uma maneira da gente também trazer para essa aula inaugural e dizer o quanto que isso é relevante para a gente. Tudo é relevante para a gente nessa jornada. Então, feita aí essa primeira parte da abertura, agradeço a presença de todas as pessoas que viabilizam esse programa, através das suas instituições, através dos seus conhecimentos, do seu tempo e da sua partilha. E vamos caminhando aí para a segunda etapa, já para chamar o Ayrton. Eu deixo a palavra com a Cecília, que eu já apresentei aí na entrada, para ela trazer um pouquinho para vocês umas informações importantes e conectar aí com quem já veio antes, né, Cecília? Isso aí. Obrigada, Thaís. Antes de eu passar os recadinhos aqui, eu também preciso agradecer pelo privilégio de fazer parte desse programa, que é tudo isso que todos vocês falaram e muito mais. Agradecer pela confiança de me permitirem estar à frente, coordenando o programa. Estou muito feliz, me sinto muito honrada e vou me dedicar tanto quanto os residentes aqui para ser um sucesso. E preciso parabenizar todos os novos residentes que estão chegando, né? Porque entre milhares que queriam estar aqui, foram eles que tiveram a coragem de se inscrever no processo seletivo. Entre os mais de 1.500 inscritos, foram vocês que desbravaram o processo seletivo com sucesso. E entre todos os aprovados, que foram muitos, foram vocês os primeiros colocados. Então, vocês já chegam com vitória, né? Vocês já chegam com um grande desafio superado, mas a jornada está só começando. E eu vou precisar repetir o que todo mundo está falando. Ela é intensa, ela é demais, assim, né? Ao mesmo tempo que traz muita satisfação, traz muita realização, também exige demais a dedicação, o esforço, o cuidado de todos vocês. Então, sejam bem-vindos ao 9º ciclo da residência em TIC Software do Serratec. Já estão todos de parabéns, mas está só começando. Bom, eu tenho uns recadinhos aqui, a gente vai colocar no chat aqui uma lista de presença apenas para os residentes, né? Registrarem a presença de vocês. Todos que já assinaram o termo aí do Serratec também já receberam o link do Discord do Serratec e do Classroom do Serratec. Né? Vocês vão ter algumas plataformas de comunicação, algumas plataformas de aula, e a gente já mandou esses 2 primeiros que são do Serratec, o Discord e o Classroom. O Classroom é o nosso principal meio de comunicação com vocês. E é por lá que a gente vai fazer todos os avisos, né? Todas as programações vão estar disponíveis lá, com os acessos de link por lá. Mas eu já antecipo aqui que amanhã, sábado, a gente já tem a nossa segunda palestra, a primeira é hoje, né? A gente vai ter a segunda amanhã, também com um convidado super especial. Então, acessem o Classroom para ter acesso ao link. E amanhã, às 9 horas, a gente vai estar conectado novamente para já continuarmos aí com esses conteúdos todos planejados aí para vocês. E na segunda-feira, eu vou antecipar o dia de segunda, porque o dia de segunda também está muito intenso. A partir das 13 horas até as 22 horas, a gente vai estar conectado.
Então, às 13, a gente vai ter a aula inaugural da mentoria de carreira com o Evander, que vocês já tiveram o privilégio de conhecê-lo. Às 15, a gente vai ter uma reunião com as pedagogas do Senai, e aí eu já quero tranquilizar o coraçãozinho de vocês, a gente está recebendo muitos e-mails, está vendo alguns desafios aí ainda com o e-mail que o Senai cria, o Classroom do Senai, o Meeting, enfim. Vamos ter uma reunião só para isso na segunda, vamos alinhar todas as dificuldades lá, fiquem tranquilos, é corrido, mas sempre dá certo, ninguém vai perder a aula. Às 17 horas, a gente já tem a mentoria de carreira, a monitoria pelo Discord. Nesse momento, a gente já vai começar a ajudá-los na preparação do ambiente, no equipamento de vocês, inclusive os acessos com Linux, que alguns já estão com dúvida. Vamos ter lá os nossos monitores ajudando também. E à noite, a gente tem, às 18 horas, as aulas já técnicas, começando por lógica de programação. Tudo isso vai estar no nosso Classroom, tá? Fiquem tranquilos, qualquer dúvida vocês façam contato com a gente, tanto pelo Classroom quanto por e-mail da residência, que a gente também está disponibilizando. E eu só queria tranquilizar o coraçãozinho de vocês que a gente vai ter muitos momentos de encontros e muitos canais de comunicação antes de começarem as aulas para sanar todas essas dúvidas e intercorrências que são normais logo no primeiro dia, tá? Então, feito isso, eu queria compartilhar com vocês 2 vídeos de 2 pessoas que trouxeram uma mensagem para vocês, que são da comunidade Serratec Dev. Todos os profissionais, né, todos os alunos formados na residência do Serratec, após essa formação, passam a integrar a comunidade Serratec Dev. E essa comunidade já tem mais de 1.000 pessoas, né? E 2 deles trouxeram aí um depoimento para vocês, eu queria compartilhar esse videozinho aí. Ian, Pamela, vocês conseguem me ajudar aí compartilhando, por gentileza? Eu entrei no Serratec com quase conhecimento nenhum. A minha intenção era conhecer de fato o que existia dentro da TI. E eu posso dizer que atingi em parte meu objetivo, isso porque o Serratec não necessariamente me fez saber tudo em TI, e nem eu gostei de tudo que vi em TI, mas me mostraram os caminhos que eu tinha, me ajudou a escolher o que eu queria, e hoje eu consigo ir andar sozinho e ir atrás das opções que mais me identifiquei e que eu escolhi seguir. A minha carreira de TI começou mesmo a partir da residência do Serratec. Antes tudo era só um monte de palavras que eu não entendia nada. Inclusive, se eu pudesse voltar atrás e me dar um conselho, seria para ter calma, que em alguma coisa eu vou me identificar, que só acaba mesmo no último dia. Inclusive, escolhi seguir a área que foi a última matéria do Serratec. Ou seja, nos últimos 7 dias eu decidi o que queria ir para minha vida na área de TI. Tem mais um. Isso aí. Quando você vai colocando aí, eu vou dizer, o Matheus falou uma coisa que é muito, muito certa mesmo, e acontece muito, né? Às vezes, assim, tudo tão novo que a gente tem uma sensação de desespero, de que vai jogar tudo para o alto, que vai largar, e a gente sempre fala para o pessoal, calma, depois da curva, a estrada continua, né? Então, algumas coisas têm que pousar, uns ajudar aos outros, e mais importante, né? O Evander trouxe isso, o aprender a aprender. Isso é só o começo, né? Vocês não vão sair da residência sabendo tudo com a pretensão. Não, vão continuar aprendendo por mais, sei lá, pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, para poder estabilizar e aí dali se aprimorar. Então, é lifelong learning, né? Vocês vão, a área de tecnologia aprende o tempo todo. Vocês vão ter uma estrutura mínima inicial para poder seguir. Vamos ouvir quem é a Bianca agora? Sim, vamos ouvir a fala da Bianca. Boa tarde, eu sou a Bianca, me formei no ciclo de 2023.1, muito feliz com o meu diploma, e o curso ele é muito bacana, muito puxado, muito intenso, são 120 horas em 5 meses, então a intensidade é grande e a evolução também.
O curso te oferece muita coisa bacana, tem mentoria de carreira, palestras, então inglês, apoio psicológico. Então, o meu conselho para quem está começando agora é abracem toda a jornada e não se apeguem apenas às aulas. Peçam ajuda dos professores, dos colegas, se permitam a fazer amizades, a aprender com seus colegas, não apenas com seus professores. Eu acho que a evolução é garantida. Eu fiz o curso, tenho um filhinho de 2 anos, ele não está participando aqui, que é uma raridade, mas ele estava sempre presente nas aulas e ainda com essa intensidade do curso eu consegui me formar, cuidando do meu filhinho e estou feliz com isso. E eu tenho certeza que se você tiver dedicação, você consegue chegar longe. O Serratec é um bom curso para se profissionalizar, para ter uma experiência não só profissional, mas também de vida. É isso aí, boa sorte a todos. Bianca, eu lembro bem que todos os sábados eu assisto as palestras junto com vocês, então todos os sábados o filho dela estava com a gente. Foi um grande desafio e foi incrível vê-la chegar no final da jornada com sucesso, vê-la ingressar no mercado de trabalho. Foi uma jornada intensa, mas muito boa. Bom, Thaís quer falar mais alguma coisa? Não, vamos chamar nosso convidado especial. Pode chamar nosso parceiro convidado especial para a aula de hoje. Então tá. Pessoal, então, como já falado em alguns momentos, a gente vai ter uma palestra de aproximadamente 40 minutos falando sobre o futuro da segurança cibernética, integrando inteligência artificial no combate aos ataques cibernéticos e os desafios de um analista em um centro de operações de segurança. Nosso palestrante é mestre em informática pela UFRJ, pós-graduado em Programa de Gerenciamento de Tecnologia em Redes de Computadores, também da UFRJ, bacharel em Ciência da Computação pela UCP, diretor de Tecnologia da empresa Future Technology, empresa especializada em segurança cibernética há mais de 27 anos no mercado. Seja muito bem-vindo, Ayrton. Muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Muito obrigada aí pela parceria. A palavra é sua. Olá, pessoal, bom dia. Obrigado, Cecília, Thaís, Gustavo, todos os demais que falaram antes. É uma honra para mim estar aqui nessa palestra, participando dessa palestra, dessa aula inaugural. Assim, pelo depoimento das pessoas, pelo que as pessoas falam, é encantador o programa e faz a diferença na vida das pessoas, né? Eu conheço as histórias de alguns que já passaram pelo programa de residência e isso, de fato, transforma vidas. E eu acho que é exatamente um dos propósitos do programa, transformar a vida das pessoas, né? Dar uma oportunidade. Eu tenho um desafio aqui de compartilhar com vocês conhecimento, um pouco do conhecimento, da experiência que a gente tem na área. Estou trazendo 2 assuntos que estão no dia a dia de todo mundo, né? Segurança cibernética, inteligência artificial, são assuntos que estão borbulhando no mercado. E esses 2 assuntos esbarram diretamente na área de desenvolvimento, né? Então, desenvolver software hoje é um desafio quando a gente está falando de segurança da informação, quando a gente está falando do uso de inteligência artificial. E eu queria exatamente compartilhar um pouco disso, né, dessa visão, assim, o que está acontecendo na área de segurança da informação, o que está acontecendo na área de inteligência artificial, como essas coisas se conectam, e é exatamente o tema da palestra, né, o futuro da segurança cibernética, e eu acredito que vocês também podem utilizar parte desse conhecimento, principalmente quando a gente está falando de não só desenvolvimento de software, né, mas toda a área de tecnologia vai ser impactada ou por um ataque cibernético, ou por segurança, ou pelo uso intensivo de inteligência artificial. Tá? Só para confirmar, todo mundo consegue ouvir bem, consegue ver a tela? Eu estou compartilhando minha tela. Sim, já dá para ver a tela, sim. Te Perfeito. ouvindo bem também. Então, tá.
Ok, então vamos lá. Eu tenho alguns slides que eu queria compartilhar com vocês, e aí também eu tenho 40 minutos, não só os slides, mas eu queria mostrar algumas coisas na prática, né? Quando a gente fala assim, os desafios de um analista de segurança de informação operando ou trabalhando dentro de um centro de operações, esse é um desafio enorme, né? Hoje, diante do cenário, hoje, ataques cibernéticos que acontecem diariamente no mundo, né? Então, eu vou trazer também, pretendo mostrar para vocês algumas coisas práticas, tá? Bom, vamos lá. Quando a gente está falando desses dois temas, né, que eu falei, ataque cibernético, segurança cibernética, segurança da informação e inteligência artificial, eu posso dizer para os senhores que o mundo está mudando e está mudando muito rápido nesses dois aspectos, né? Se a gente olhar de um lado, os ataques cibernéticos, só para vocês terem uma ideia, eu trouxe algumas estatísticas, a gente está falando de 20 trilhões de dólares até 2026, que são as perdas globais e os investimentos necessários na área de cybercrime, de defesa de cybercrime, ou perdas que as companhias ou as organizações terão nesse segmento. Outra estatística, estão acontecendo mais de 2.000 ataques cibernéticos todos os dias, né? Então, isso é crescente, né? A gente não tem nenhuma tendência de curva descendente. Tem vários motivos para isso, né? As companhias, as pessoas estão cada vez mais conectadas, a internet passou a ser algo presente na vida de todo mundo, de todas as companhias, de todas as empresas, né? Estar conectado à internet, ter um serviço na internet. E, na verdade, isso faz com que existem mais possibilidades é o que a gente chama assim, as superfícies de ataque estão sendo mais expostas. E aí o hacker, né, o cybercriminoso, vai produzir um ataque e, em geral, a maior parte dos ataques tem uma busca financeira. 71% das organizações em todo o mundo foram vítimas de ataques de ransomware. Eu não sei se todos sabem, mas o que é ransomware? Ransomware é o que a gente chama de um novo crime digital, né? Na verdade, é um sequestro digital. É um vírus ou um ataque que criptografa todos os dados e aí, uma vez criptografado, a companhia perde acesso àqueles dados e ela tem que pagar um resgate para tentar descriptografar aqueles dados. Então, é um dos ataques mais danosos que tem hoje, porque, na verdade, você bloqueia, tira sistemas do ar, impede que as pessoas acessem dados, sistemas, etc. O primeiro grande ataque que a gente teve no Brasil, assim, de ransomware no mundo, e teve reflexo no Brasil, foi o WannaCry. Eu não sei se todos sabem, mas se procurar na internet, vocês vão ver que esse foi um dos primeiros grandes ataques utilizando essa técnica de ransomware, né, de sequestro digital, de criptografia. Os ataques acontecem a cada 10 segundos, então a gente tem dezenas, centenas, milhares de empresas sendo atacadas. E em 2024, as fraudes na área financeira de investimento, existe uma técnica chamada pig butchering, que na verdade utiliza engenharia social e criptomoedas, né? Então são fraudes envolvendo Bitcoin ou outras moedas, outras criptomoedas, mas estima-se que esse ano as perdas vão ultrapassar 5 bilhões de dólares com perdas relacionadas a ataques cibernéticos diretamente na área financeira, envolvendo engenharia social e criptomoedas. Então, esse é um lado que nos assusta, que assusta as companhias, e do outro lado, se a gente olhar a inteligência artificial, 77% das empresas já adotaram IA ou tem um plano de adoção. Então, isso está muito acelerado. É claro que todos nós, cidadãos, pessoas, foram impactados com ChatGPT, Copilot, Gemini ou qualquer outra inteligência artificial disponível, né? Na verdade, quando você pega uma tecnologia e populariza, né? Como o Google fez há muito tempo atrás, você tem uma página, o Google Search ou Bing Search, que permitiu popularizar e difundir aquela tecnologia, isso se torna algo avassalador em termos de crescimento exponencial. A mesma coisa está acontecendo com IA, né? Inteligência artificial não é novo, é um negócio de muitos anos de investimento e desenvolvimento tecnológico, mas agora popularizou, né? Com o ChatGPT, a inteligência artificial generativa
trouxe a possibilidade do cidadão comum experimentar um pouco dessa tecnologia, seja no seu uso no dia a dia, ou no desenvolvimento de uma aplicação, ou, enfim, numa aplicação mais técnica. Enfim, tem aplicação diversa, a gente vai ver a aplicação de IA em cibersegurança. O mercado global de IA está avaliado em 136 bilhões, mas é um crescimento que pode atingir em 2030, ou seja, daqui a 6 anos, algo em torno de 1,8 trilhões de dólares. Tá? A automação, esse aqui também é outro impacto, né? A automação pode substituir mais de 300 milhões de empregos, e eu digo, mas a IA vai substituir uma pessoa? Não, mas eu digo que toda pessoa deve conhecer a inteligência artificial, deve saber como usar, como ela pode melhorar a sua produtividade utilizando inteligência artificial, porque mais de 130 milhões de novos empregos serão impulsionados por IA, vão acontecer também nesse mesmo período. E estima-se que o tamanho do mercado cresça 37% ano após ano, de 2023 a 2030. Então, a gente está falando de um mercado que em 6, 7 anos ele vai multiplicar por 9, quase 10. Então, é um mercado crescente. Isso tem impacto também na área de desenvolvimento, né? A área de desenvolvimento, não só as ferramentas ou o que a gente usa, vai ter um impacto no uso e na aplicação de inteligência artificial. Bom, e qual é o desafio, né? A IA, seja para o bem ou para o mal, a gente tem a utilização de ataque cibernético utilizando IA, né? Então, a inteligência artificial pode ser utilizada para o bem, mas pode ser também utilizada para o mal, e a gente já tem alguns exemplos disso. Então, ela está sendo utilizada para agrupar, reunir informações, coletar informações de engenharia social para melhorar a qualidade dos golpes ou ataques. Então, aqui eu fiz questão de colocar notícias exatamente correlacionadas a isso, né? Engenharia social e uso de IA são tendências preocupantes, principalmente na área de fraudes bancárias. O outro item, a IA generativa, como a gente tem no chat GPT, existe já um fraude GPT, né? É um chat que gera malware, vírus e informações não só para fraude, mas para ataque cibernético, né? É um chatbot, a gente diz que é a versão do mal lá do ChatGPT, e os cybercriminosos estão incorporando o uso da inteligência artificial para apoiar atividades maliciosas, né? Então, um exemplo não só a falsificação de áudio, mas a criação de deepfake. E eu não sei se todos vocês viram, mas a gente teve no início do mês de fevereiro, né, do mês passado, surpreendente isso, mas um hacker criou, usando deepfake e inteligência artificial, ele criou um diretor, a fala de um diretor, né, de uma multinacional. Ele colocou esse deepfake numa reunião e ele conseguiu fazer uma transferência de 25 milhões de dólares. Ele autorizou a transferência, ele não, né? O deepfake, a pessoa que supostamente todo mundo olhou e falou, é o diretor, e na verdade ele foi produzido por inteligência artificial, não era a pessoa, era um robô no lugar daquela pessoa, participando de uma reunião da companhia e pedindo para fazer, autorizando a transferência de dinheiro. Então, em segundo relatório desse instituto na Europa, os golpes utilizando IA aumentaram em mais de 40% nos últimos 2 anos, né? Então, da mesma forma que a gente tem inteligência artificial, desenvolvimento tecnológico, as pessoas também estão usando para o mal. Bom, beleza, vamos ver como é que a gente combate isso, né? Então, a gente está falando de segurança cibernética aliada à inteligência artificial. Então, vamos pegar a inteligência artificial, associar a segurança cibernética para que a gente possa também, nós que estamos de um lado de empresa de cibersegurança, ou as companhias de uma forma geral, possam também ganhar capacidade para se defender. Como é que isso pode ser utilizado, né? Então, a proteção de dados é a base de qualquer organização, né? E a segurança de defesa, a segurança cibernética é o escudo que monitora, protege para garantir confidencialidade das informações, integridade e disponibilidade. Então, que garante que a informação é confiável, que a informação está íntegra, né? Ela representa aquilo
de fato, a informação, e ela está disponível, né? Aquele serviço está disponível para o cidadão ou usuário poder utilizá-lo. Então, é esse conjunto que garante que os dados estão protegidos efetivamente. E a inteligência artificial é um cérebro que pode trazer inovação. E como é que a gente usa a inteligência artificial para trazer inovação na área de segurança cibernética? Posso automatizar processos ou acelerar processos, posso processar e analisar grandes volumes de dados, eu vou mostrar isso na prática, como é que a IA pode fazer isso. Impulsiona a eficiência operacional, então eu consigo fazer mais com menos tempo, né, ou com mais rápido, e posso detectar anomalias em logs ou dados de maneira muito eficiente. Então, como a inteligência artificial pode me dar a capacidade de processar grandes volumes de dados, eu posso processar esses volumes e detectar alguma anomalia muito rápido. E correlacionar a telemetria e alerta para detectar incidentes, né? Então, esses são alguns itens, né, que a inteligência artificial pode trazer inovação e benefício quando a gente está falando de segurança da informação, segurança cibernética. Do outro lado, se a gente olhar o cenário hoje de segurança, alguns desses logos que os senhores podem estar vendo na tela, aqui a gente separou, né, segurança de infraestrutura, segurança de endpoint, segurança de aplicação, segurança de web security, né, de aplicação publicada na web, segurança de mensageria, de correio eletrônico. Então, essas são áreas em que segurança da informação são aplicadas dentro das companhias. E esses logos são fabricantes de soluções tecnológicas em cada um desses setores onde a segurança pode ser aplicada dentro de uma empresa. E repara que tem milhares de empresas, soluções tecnológicas na área de segurança da informação. A média é que uma empresa, em geral, tem 17 soluções tecnológicas de diferentes fabricantes ou diferentes soluções implementadas hoje. E qual é o desafio, né? O desafio é que essa adoção de ferramenta está fora do controle, é muito difícil hoje você unificar um único fabricante, porque não existe hoje um único fabricante com as melhores soluções do mercado, então, invariavelmente, as empresas vão ter soluções de fabricantes diferentes, e esse é um desafio da organização, como se defender, né, como defender com eficiência e, obviamente, dentro de um orçamento, né? Nenhuma companhia tem dinheiro infinito para comprar todas as melhores soluções do mundo. Então, quais soluções adotar e, principalmente, como é que integra isso? Como é que diminui essa complexidade de integrar informações de soluções diferentes? Então, esse é um desafio que as companhias têm, é que mais ferramentas, mais fabricantes implica em mais operação, mais licenciamento, mais alertas e mais dados para serem processados ou analisados para detectar algum alerta ou algum ataque cibernético. Ok. E o que isso implica, né, para um analista de segurança ou um centro de operações de segurança? Como é que o analista que está lá dentro de um centro de operações de segurança, ou que a gente chama de SOC, né, um Security Operation Center, em geral é um espaço onde a gente tem analistas de segurança que operam soluções de segurança em regime 24 horas. Repara que por que 24 horas? Porque, em geral, 2/3 do tempo que uma empresa não está funcionando, imagina uma empresa no horário comercial, né? 6 horas da tarde, termina o expediente, as pessoas vão embora, mas a empresa não está desligada da internet, né? O site continua no ar, o serviço de e-commerce continua no ar, mas aquele horário comercial, 2/3 do tempo do dia, a empresa continua conectada na internet e, eventualmente, sem ninguém olhando. Então, os centros de operações de segurança que monitoram e operam soluções de segurança trabalham 24 horas, né, fazendo monitoramento, detecção de alertas, análise, triagem, investigação de possíveis incidentes de segurança. Então, os analistas de SOC enfrentam crescente complexidade, né? Os ataques cibernéticos estão ficando mais complexos, né, e mais difíceis, tanto de serem detectados quanto de serem remediados, né? Crescente volume de alertas e logs, é impossível uma pessoa tratar esse volume todo. Eu posso dizer para os senhores, a gente tem cliente dentro do nosso centro de operação, um único cliente, ele gera mais de 30 bilhões de eventos e alertas por mês.
A gente está falando, em termos de capacidade de dados, é mais ou menos em torno de 90 a 100 terabytes por dia de dados a serem analisados. É impossível uma pessoa fazer isso. Então, você tem que ter ferramentas, e principalmente com a adoção de inteligência artificial, para poder entender o que está acontecendo, né? Correlacionar os eventos, alertas e outras informações. Fazer isso de forma humana não é mais possível. E qual é o desafio do centro, tanto da operação de um centro de operações quanto o analista? Detectar as ameaças o mais rápido possível, né? O que a gente chama de MTTD, né? Mean Time to Detect. É quanto tempo eu demoro para detectar uma anomalia. O segundo é classificar aquele alerta. Detectei uma anomalia. Será que é falso positivo ou será que de fato aquilo é algo que representa uma ameaça cibernética? E responder o mais rápido possível, que é também um termo muito utilizado, que é MTTR, que é o Mean Time to Repair. É quanto tempo eu demoro para reparar aquele ataque, ou bloquear, ou impedir que ele avance dentro dos meus ativos da companhia, né? Sistemas, servidores, etc. Então, esses aqui são os desafios que um centro de operações e um analista tem no seu dia a dia. Bom, como lidar com isso, né? O uso da inteligência artificial na prevenção. Como é que a gente usa a inteligência artificial para melhorar o trabalho do centro de operações e, consequentemente, né, o trabalho dos analistas? Então, a IA identifica padrões de comportamento, então é possível identificar padrões de comportamento e aprender o que o usuário faz, que horas o João loga na rede. Quais são as atividades? Quais são os sites mais comuns que ele utiliza? Quais são os e-mails? Para onde ele fala? Com quem ele fala? Com quem ele faz uma conferência no Zoom, ou no Teams, ou no Google Meet? Quais são os serviços que ele usa normalmente? Então, a inteligência artificial pode ter essa capacidade de aprender o comportamento, seja do usuário ou do dispositivo que ele usa, ou os dois juntos. Então, aprender o comportamento é algo muito importante para a gente detectar desvio do comportamento. A IA consegue processar grandes volumes de dados, né? Como eu falei, a gente tem clientes com terabytes de informações sendo analisadas diariamente, com bilhões de eventos sendo gerados, né? Mais de 1 bilhão de eventos por dia. Então, é impossível criar regra para determinar isso tudo. A inteligência artificial é fundamental para poder fazer esse tratamento. E a IA regenerativa, né, o que a gente está vendo com o ChatGPT, ela pode facilitar a vida do analista de segurança, permitindo fazer consultas em linguagem natural. Então, ao invés de criar uma query, identifica aí qual é o protocolo remote desktop, identifica os IPs que estão na Rússia e identifica qual é o IP do meu servidor de Active Directory. Ele poderia fazer, por exemplo, um prompt desse tipo: liste todos os ataques de RDP, ou seja, RDP é um protocolo de rede chamado Remote Desktop, oriundos da Rússia, para o servidor de AD, que é o Active Directory, um servidor de identidade que autentica os usuários. Então, eu não precisaria ficar fazendo um monte de queries para fazer isso, né, construindo as queries. Eu simplesmente pegaria um prompt, escreveria isso, e a IA vai transformar essa linguagem natural, esse prompt, na query que tem que ser executada dentro do meu repositório de dados, ou informações, ou eventos. Tá? Então, o uso da inteligência artificial está seguindo exatamente esses caminhos para poder melhorar, facilitar a vida do analista e melhorar a eficiência operacional de um centro de operações. Vamos ver na prática, né? Como é que padrões de comportamento, como é que isso pode ser aplicado dentro de um centro de operações? O uso de machine learning e deep learning para definir padrões de comportamento. Então, existe hoje uma técnica chamada User Endpoint Behavior Analytics, onde a gente determina comportamento do usuário, comportamento do endpoint, né, dos dispositivos que aquele usuário utiliza na infraestrutura, e você não precisa criar caso de uso, você não precisa criar regras para correlacionar. Um exemplo: o João trabalha de 8 às 18. Então, toda vez que o João chega na companhia, ele loga às 8 horas. E toda vez que ele vai embora, ele desloga, né, o log off do sistema às 18 ou 18h10.
Então, você poderia criar uma regra manual, dizer assim, olha, se o João logar nos sistemas fora do horário de trabalho dele, de 8 às 18, gera um alerta. Esse é o que a gente chama de casos de uso, né? Você criar um caso que permite que, por exemplo, a ferramenta detecte ou gere alertas de comportamento anômalo. Isso antigamente, sem inteligência artificial, tinha que ser feito na mão, né? Você passava meses discutindo possíveis casos de uso, de alerta, de coisas que você queria detectar em função das informações que você tinha, né, correlacionando as informações do seu sistema de identificação ou login dos usuários com o comportamento na rede. Então, o João logou, ok, João logou, mas qual é o horário de trabalho dele? Não, é de 8 às 18. Pô, mas ele logou às 20 horas. Opa, 20 horas está fora do horário de trabalho, então gera um alerta. Isso tudo era feito manual. Hoje você não precisa fazer isso, né? O que eu estou dando o exemplo aqui é fazer isso manual. Hoje, como é feito isso? Machine Learning. Ele aprende o comportamento do usuário e o dispositivo que ele usa. E toda vez que faz logon, logoff, ele vai aprendendo aquele comportamento. Desviou do comportamento, ele gera um alerta. Opa, o cara logou fora do horário. Ou logou com um dispositivo que ele nunca usou. Ou logou em determinado horário que está muito fora do range dele. Ou acessou um site, um serviço que ele nunca acessou. Então, o machine learning, né, tem a capacidade de detectar padrões de comportamento e detectar desvios. O outro exemplo, processar grandes volumes de dados, né, como isso pode ser aplicado. Processa grandes volumes, correlaciona de várias fontes e normaliza isso. E coloca isso dentro de um data lake. Eu acho que data lake é algo que vocês vão ouvir ao longo do curso de desenvolvimento, mas é muito utilizado no que a gente chama de Big Data, Business Intelligence, ou seja, são repositórios de dados para exatamente processar grandes volumes de dados para você fazer informações, tratamento de informações analíticas. Aplica algoritmos de machine learning para exatamente determinar comportamento e manual. Como é que eu faria isso manual? Antigamente, como é que a gente fazia? Pensava em todas as possibilidades de ameaça e comportamentos indevidos e criava regras, né? Hoje não. Machine Learning busca desvio de comportamento com base no aprendizado. Ele aprende, entende que aquilo é normal, aquele comportamento, e tudo que é anômalo, tudo que sai daquele comportamento aprendido, ele gera alerta e enriquece essa informação. Ok. Benefícios. Quais são os benefícios da inteligência artificial, né, utilizada na segurança cibernética? Redução do tempo de detecção, então a gente consegue detectar muito mais rápido. Só para vocês terem uma ideia, ferramentas que usam inteligência artificial melhoram o tempo de detecção em até 20 vezes. Então você tem uma redução no tempo de detectar entre uma análise manual, né, um monitoramento e entendendo como a rede ou como o tráfego se processa. Quando a gente utiliza a inteligência artificial, a gente diminui esse tempo em 20 vezes. E o tempo de resposta também diminui, porque algumas soluções permitem automatizar a resposta. Então, eu posso estabelecer configurações do tipo, olha, se eu tiver uma ameaça cibernética desse tipo, eu quero que você automaticamente faça o bloqueio. E então, a gente também tem uma redução no tempo de resposta substancial. Diminuição da carga de trabalho dos analistas, foco no que é importante. Então, muitas das atividades, correlacionar log, de analisar os dados que estão chegando, tudo isso passa a fazer parte da inteligência artificial. E a gente tem algumas soluções, eu vou mostrar isso para vocês, que inclusive tem um robô baseado em IA, que ele faz a investigação, ele correlaciona os dados, investiga e gera a investigação para que o analista possa fazer a análise. Prevenção e mitigação de ataque, né? Então, na verdade, a gente consegue prevenir e mitigar ataques cibernéticos complexos, não complexos, utilizando a inteligência artificial. Bom, legal. Então, a gente viu esse panorama, mas, pô, na prática, como é que isso funciona, né? Então, eu vou mostrar para vocês duas soluções. Essas soluções aqui são soluções que nós utilizamos dentro do nosso centro de operações de segurança. São soluções que usam inteligência artificial.
E aqui tem um painel geral dessa solução. Essa é uma solução chamada Darktrace. A Darktrace é uma empresa inglesa, líder nessa área de uso de inteligência artificial, principalmente no que a gente chama de resposta autônoma. Essa ferramenta consegue responder um ataque cibernético não conhecido previamente. Ela analisa, detecta qual é o risco, entende que aquele é um risco, pode ser um risco cibernético alto, e ela aplica uma ação de resposta de forma autônoma. Eu não preciso de ninguém dizendo o que vai fazer. Ela decide o que vai fazer e ela faz o bloqueio. Tá? Então, essa solução, aqui embaixo a gente tem os alertas que foram gerados, e aqui eu queria mostrar para vocês, por exemplo, aqui são os modelos matemáticos. Aqui a gente tem aqui mais de 957 modelos matemáticos configurados, baseados em Deep Learning, Machine Learning, em algoritmos de inteligência artificial, para detectar ameaças cibernéticas. E olha que interessante que, por exemplo, ransomware block. Aqui é um modelo matemático. Se eu detectar um ataque de ransomware, eu posso dizer, por exemplo, a resposta automatizada, de forma autônoma. O que você vai fazer? Não, bota o dispositivo em quarentena, bloqueia todo o tráfego do dispositivo, bloqueia todo o tráfego de saída, todo o tráfego de entrada. Então, eu digo exatamente o que eu posso fazer, ou digo aqui automático. Você decide o que é melhor fazer para bloquear ou para isolar esse computador que está sofrendo, por exemplo, um ataque de ransomware. Então, essa solução, por exemplo, é a única solução no mercado que tem resposta autônoma, que faz isso sozinho. E detalhe, eu não preciso configurar nada. Eu não configurei aqui regra, detecta isso, detecta aquilo, nada. A ferramenta começa a monitorar a rede, o ambiente inteiro tecnológico, ela define, aqui, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, ela está analisando 2.1 terabytes, 2.7 terabytes de informação, ela analisa isso, cria os padrões de comportamento, isso aqui são padrões de comportamento de usuário, dispositivo, que está usando aquela infraestrutura tecnológica, e ela define, olha, eu detectei nos últimos 30 dias 13 milhões de eventos, 195 violações no modelo matemático, os modelos de IA, 17 incidentes, 8 incidentes críticos. Se eu clicar aqui, ela vai abrir os 8 incidentes críticos. Se eu clicar no incidente crítico, por exemplo, olha o que ele vai fazer. Ele já trouxe aqui o incidente crítico, dizendo, olha, esse incidente tem 3 eventos. Tem uma possível roubo de uma conta do Office 365, porque eu detectei que esse usuário foi observado realizando solicitações suspeitas a partir desse IP. Se eu clicar nesse IP, ele vai trazer informações do IP e quais são os alertas relacionados a ele dentro da rede. A segunda coisa que foi feita, fez um upload de um volume alto de recursos no meu Office 365 e possíveis recursos vulneráveis. Então, ele está dizendo aqui quais são os diretórios que aquela pessoa utilizou, acessou, para fazer a movimentação desse volume de dados que foi apresentado. E aqui embaixo eu tenho o processo de investigação. Esse processo de investigação, avaliei essa conta, acessou vários recursos, encontrou o acesso, em busca de todos os recursos acessados. Olha, encontrou 1.800 acessos em 1.017 recursos em 92 IPs. Isso aqui é a inteligência artificial fazendo a análise, fazendo a investigação. Não tem nenhum analista fazendo isso. Isso aqui chegou pronto. O analista vai pegar isso daqui e vai observar se isso é um falso positivo ou não, e aí ele pode dar o tratamento. Se ele quiser ir no detalhe, ele pode ir no detalhe, inclusive do tráfego. Então, eu posso ir no detalhe da investigação. Qual é a hora, qual é a atividade que foi feita, quem é o usuário e o que ele acessou efetivamente. E eu posso ver, inclusive, qual o IP que está vindo aquele acesso. Então, qual é o IP, qual é o provedor. Então, aqui a gente tem o detalhe da informação que foi capturada para poder fazer uma análise, por exemplo. Tá? Então, esse é um exemplo rápido do que é utilizado a inteligência artificial, o que ela facilita efetivamente. A outra coisa que a gente tem
é uma visão, por exemplo, dos serviços de nuvem. Então, se eu tenho serviços de nuvem, como Office 365, Google Workspace ou serviços de colaboração, aqui ele está me dando um panorama, analisando todos os serviços de nuvem. Ele está dizendo assim, olha, esses aqui são os acessos que eu detectei do teu ambiente nuvem. Ah, tá bom, deixa eu clicar aqui e olhar de onde está vindo isso. Então, eu estou vendo dos Estados Unidos quem está acessando a partir daquele local. Eu posso fazer um drill down e falar assim, cara, mas eu quero ver daqui. Quem é que está acessando efetivamente daqui? E posso chegar no detalhe de um usuário, clicar no detalhe e posso ver tudo que o usuário está fazendo, dia a dia. Então, isso aqui é em tempo real, tá vendo? 2 horas da manhã, 2 horas da manhã, 8 e 9 da manhã. Então, tudo que o usuário fez no ambiente está monitorado. Isso, e a inteligência artificial, o que ela faz? Ela correlaciona isso tudo e gera possíveis alertas. Então, esses triângulos aqui são possíveis alertas que foram detectados. Então, se eu quiser olhar, eu posso clicar aqui e eu vou ver exatamente o alerta que foi feito. Então, usuário tal, ele recebeu um e-mail, possivelmente com uma URL maliciosa, e aqui eu tenho o detalhe do alerta daquele usuário. Tudo isso, novamente, é a inteligência artificial que está fazendo. Se eu quiser fazer uma investigação mais profunda do dispositivo, do usuário, eu clico aqui e ele vai criar uma investigação desse usuário a partir dessa data. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai correlacionar toda a informação daquele usuário, daquele dispositivo e vai trazer uma investigação consolidada. Isso é diretamente a inteligência artificial fazendo isso. Ah, como eu fazia isso sem inteligência artificial? Manual. Coleta a informação do serviço do Office, coleta a informação do Firewall, coleta a informação do antivírus. E aí você correlacionava isso de forma manual. Hoje não. A gente faz isso utilizando IA, utilizando um robô de inteligência artificial para fazer isso. Então, essa é uma solução, como eu disse, que tem resposta autônoma. Aqui, só para terminar e a gente voltar, as respostas estão todas com confirmação humana. Então, aqui eu tenho configurado, todas estão com confirmação humana, mas eu posso mudar e falar assim, olha, de madrugada, ativa a resposta autônoma. E aí, de madrugada, meu analista, se ele estiver distraído, a ferramenta, a IA, vai tomar uma decisão autônoma de bloqueio ou de resposta. Tá? Beleza, então essa é uma solução. A outra solução que também utiliza inteligência artificial é essa daqui. Elas são concorrentes, tá? Essa é concorrente à Darktrace, como eu falei, é uma solução, é a única solução no mundo que tem resposta autônoma, e a Stella Cyber é concorrente da Darktrace em vários aspectos. Ela não tem resposta autônoma, mas ela tem resposta automatizada. Você pode automatizar as ações de resposta, caso você queira. Mas ambas usam inteligência artificial. Ambas têm configurações de algoritmos de machine learning, deep learning, algoritmos supervisionados e não supervisionados de IA para poder detectar e gerar alerta. Então, por exemplo, aqui, se você for num incidente, aqui o que ele fez? Ele correlacionou 3 alertas. Se eu for no detalhe do alerta, por exemplo, se eu clicar aqui no detalhe do alerta, o que ele está trazendo? Ele está dizendo assim, olha, eu correlacionei várias informações, no caso, por acaso foi só uma, essa informação aqui que veio da Bulgária, dessa informação eu gerei um alerta e correlacionei esse alerta com outros alertas do mesmo usuário ou do mesmo dispositivo. Então, aqui ele está dizendo quem é a máquina e o que ele detectou. Se eu colocar em análise, ele vai fazer a análise. Olha, essa máquina que ela já teve 3 endereços IPs na minha rede e esses são os alertas gerados. Então, olha, eu detectei aqui num tráfego, eu não, a inteligência artificial que está dizendo, olha, detectei o uso de uma aplicação que raramente faz conexão numa porta desconhecida, 3479, desse IP, depois de 238 dias de silêncio. Então, a inteligência artificial monitorou essa máquina, não observou em 238 dias ela utilizando essa aplicação STUM para essa porta, para esse IP.
opa, isso aqui é uma anomalia, é diferente do comportamento desse dispositivo. E aí, se você quiser ver no detalhe, eu tenho o detalhe aqui. Qual é o usuário, da onde ele está, com quem ele está falando. Ele está falando com o IP que está na Bulgária. Eu posso ver o detalhe de toda essa telemetria, de toda essa correspondência, ou toda essa investigação que foi feita no log, e eu posso tomar ações. Olha, ação, bloqueia esse IP. Então, eu posso chegar aqui e mandar fazer um bloqueio, por exemplo, daquele IP, qualquer direção de tráfego, por quanto tempo? Bloqueio por algumas horas, e ele vai fazer um bloqueio daquele tráfego por algumas horas. Então, essa ação que é manual, eu posso automatizar. Toda vez que você detectar um comportamento desse tipo em qualquer dispositivo ou qualquer usuário, você pode automatizar a ação. Tá? Então, isso daqui também é a utilização de inteligência artificial para correlacionar as informações e gerar exatamente o que a gente chama de Graph Machine Learning. É um grafo representando como aquele incidente foi gerado, né? E aqui, cada incidente desse que você entrar, você vai ver um comportamento, uma análise desse tipo aqui. Então, toda vez que você abre o incidente, ele vai dizer quantos alertas tem, e a análise vai dizer, por exemplo, né, aqui é um IP dessa máquina acessou esse endereço aqui, uma aplicação que ficou mais de 1 hora, né, quase 2 horas, comparada com uma sessão que demora 2 milissegundos, nesse usuário. E aqui teve execução de 2 processos na máquina que não são normais. Então, isso também é inteligência artificial fazendo esse tipo de análise. Tá? Beleza, então a gente viu na prática assim, 2 sistemas que operam dentro de um centro de operações que facilitam a vida exatamente de um analista, que opera dentro de um analista de segurança que está monitorando, investigando, etc., possíveis ameaças cibernéticas. Tá? E, por fim, eu queria falar um pouco sobre o futuro, né? O que a gente tem aí, possíveis reflexões nesse cenário, né? Não só de segurança da informação, mas também o uso e a adoção de inteligência artificial. Né? O primeiro que eu queria deixar é a adoção de IA generativa. Isso é um caminho sem volta, e, como eu disse, a opção de você ter prompts para a inteligência artificial, né, utilizando IA generativa para facilitar a vida, para acelerar, né, ao invés de eu fazer, como eu disse, criar queries na mão, checa o IP tal, ou usa a ferramenta, né, clica no IP, ou vem aqui na ferramenta e faz assim, mas eu quero investiga determinado IP. Então, por exemplo, eu sei que esse IP está vindo dos Estados Unidos. Pô, mas o que está vindo dos Estados Unidos? Eu teria que pegar esse IP aqui e fazer um filtro, né? Clicar para adicionar esse filtro na ferramenta. Então, o uso da IA vai permitir que a gente crie prompt. Cara, descubra todo o tráfego de rede que está vindo dos Estados Unidos. Você vai escrever dessa forma e certamente a gente vai ter mais produtividade dos analistas de segurança. A sincronia entre o humano e a inteligência artificial, então, o que eu digo, eu encontro várias pessoas, né, e a gente conversa muito sobre a adoção de inteligência artificial, principalmente depois que ela foi popularizada com o ChatGPT, o Copilot, etc. Eu digo que usar inteligência artificial, assim, as pessoas têm que aprender como melhorar a produtividade, como melhorar a segurança, ou como melhorar esse instrumento de forma a melhorar o seu dia a dia. Né? Garantir proteção de dados é essencial para assegurar a privacidade. Então, a gente tem hoje um cenário de que privacidade é fundamental. A gente tem leis de privacidade aprovadas ao redor do mundo, né? A gente tem uma lei brasileira, LGPD, que é uma lei geral de proteção de dados que visa exatamente a privacidade do indivíduo. E para garantir a privacidade, a gente tem que proteger os dados. A gente tem que garantir que as companhias protejam os dados do cidadão, o dado do usuário que está sendo processado. E, por fim, decisões autônomas, né? Podem ser questionadas. Qual é o limite entre adotar uma decisão autônoma, ou seja, deixar o robô de IA decidir, ou o ser humano toma a decisão efetivamente? Então,
Esse é um ponto de inflexão que eu deixo aí para todos, porque a gente vai ter uma discussão muito grande sobre o uso de IA e possivelmente discussões sobre regulamentação de uso e etc. Mas é um caminho sem volta. A adoção traz benefícios, desde que bem utilizadas e aplicadas, mas a gente também tem o uso de IA com malefícios, né? O uso da tecnologia pode ser aplicada para o bem ou para o mal, né? Então, é isso. Acho que eu cumpri os 40 minutos, né? Isso eu acho que era assim, compartilhar esse tipo de conhecimento é um prazer, é uma honra também com vocês. Eu deixo meus contatos, quem quiser fazer a leitura do QR Code tem meus contatos. Só dando um recado, a Future é uma empresa que está em Petrópolis, está sediada aqui, faz parte do Serratec. A gente tem 27 anos de experiência na área de segurança da informação, proteção de dados, cibersegurança. Então, esse é o nosso negócio, é o que a gente faz no dia a dia. E em breve, eu acho que a gente vai ter algumas surpresas aí também na formação de mão de obra específica nessa área, né? A gente tem alguns projetos sendo discutidos com o Serratec. Vou dar um spoiler, Thaís. De formar gente, formar pessoas, formar profissionais na área de cibersegurança. A gente tem um déficit muito grande de profissionais especializados nessa área, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Bom, obrigado, Thaís, Cecília. Obrigada, Ayrton. Deu o spoiler, né? Tá certo. É bom saber que coisas novas já vão vir. Muito bom, né? Eu penso assim que cada vez que a gente ouve falas, deixa eu ver se eu consigo trocar aqui, ficar de frente. Cada vez que a gente recebe, né, essas apresentações na aula inaugural e nas palestras que vem sábado, pelo menos para mim, né, agrega mais valor. Como é que as coisas acontecem, né? Tem alguns relatos residentes que nunca fizeram nada, falam assim: nossa, quando eu chego ali abre um mundo para mim, porque a gente fica na interface, né, do nosso telefone, do nosso computador e não sabe o que passa por trás. E aí é isso, precisamos desses profissionais, precisamos de cada um de vocês que vão trabalhar por essa jornada e na área de cibersegurança que a jornada seja para o bem, né? Porque, né? Então, o Ayrton é um amigo de longa data, de uma empresa parceira do Serratec, uma pessoa muito experiente. Muito obrigada, Ayrton. Não sei se tem perguntas aqui, então acho que vale a pena a gente abrir, né, Cecília, um minutinho para perguntas e dizer para vocês que, assim, conteúdos como esse que o Coelho traz, eles são trazidos para vocês aos sábados de uma maneira complementar, porque vocês vão entrar numa jornada na área de programação, mas é importante saber sobre os assuntos, sobre cibersegurança, sobre inteligência artificial, sobre nuvem, sobre business intelligence e sobre acessibilidade e sobre padrões de comportamento dentro do mercado de trabalho. Então a ideia é que esses conteúdos eles agreguem ao conhecimento de vocês. Né, Cecília? Vê se você quer aí falar alguma coisa também e puxa aí para a pergunta, vê se tem alguém que tem pergunta e dá um tempo, né? Quanto tempo que a gente tem de perguntas? A gente tem, o Ayrton, de você mais uns 10 minutos, se a gente precisar? Tá. Só está mutado. Sem dúvida, sem dúvida. Tá. Primeiro, obrigada aí, foi incrível. Eu digo que eu não sou da área, né? Então eu fico aprendendo muito, muito. Até se eu fosse, eu tenho certeza que seria um novo conteúdo. Então, obrigada aí por compartilhar com a gente seu conhecimento. Só antes de chamar as pessoas, pedir para levantar a mãozinha, a parte de baixo aqui da barra tem para levantar a mão e a gente segue as perguntas. Vamos fazer 10 minutinhos. Tem uma pergunta que está no chat aqui do Lucas Xará. Você quer fazer? Quer que eu leia, Lucas, para a gente não te perder, que você acabou sendo o primeiro a fazer pergunta aqui. Lucas está por aí? Senão eu leio, não tem problema. Se os funcionários trabalharem com VPN, podem conflitar com essa ferramenta? E aí eu não sei o exato momento que você estava falando, né? Qual ferramenta exata. Então, não, a VPN é uma tecnologia chamada Virtual Private Network, né? Uma ferramenta que permite, por exemplo, conexões remotas com companhias e escritórios.
foi muito utilizada, muito adotada na pandemia, né, porque as pessoas precisavam estar em casa e precisavam acessar os serviços das suas empresas, né, onde elas trabalhavam. Então, assim, não conflita, pelo contrário, a gente consegue buscar todas as informações, inclusive o tráfego que vem pela utilização de VPN, para fazer também um monitoramento de comportamento de usuário, por exemplo, que está remoto, né, que está em casa, não só o comportamento do usuário que está dentro da empresa. Maravilha. Vou chamar na sequência, então, do pessoal que levantou a mão, ok? Kaique, abre o Olá, microfone, faça a pergunta. bom dia. Queria agradecer a oportunidade de todos aí. E uma pergunta. A Dark Trace, você tinha comentado que ela começa a analisar depois que a gente coloca o nome do usuário lá. Ele começa a analisar só a partir daquele momento ou ele consegue resgatar dados antigos também de acesso? Não, então, como é que a Darktrace funciona, né? Ele tem um componente do Darktrace chamado NDR, Network Detection Response. O NDR captura tudo que trafega na rede e armazena isso para fazer análise. Então, desde o momento que você plugou o NDR na rede, ele passa a capturar e entender o comportamento do usuário. Então, eu posso voltar numa linha do tempo, falar assim, o que o Kaique fez na rede ontem? Eu posso ir no usuário e voltar na linha do tempo e entender o que você fez, o que você acessou, por exemplo, ontem, em qualquer horário, enfim. A gente tem o histórico de tudo que é feito na rede. Tá? Ok. Eu não sei como está a ordem, Cília. Agora é o Luiz, né? Isso, desculpa, eu estava falando no mudo. Chamando o Luiz no mudo aqui, coitado. Obrigado, Ayrton, por compartilhar o conhecimento. É vasto, né? Eu queria saber, você citou ali que tem clientes de vocês que geram 90, 100 terabytes por dia de dados, de logs Sim. ali, né? E como que é feita essa administração dessa quantidade de dados para ser armazenado? Vocês têm, tipo, eu não entendi muito bem como que eles são armazenados e analisados ali. São Sim. servidores? Então, a gente tem, são equipamentos especiais com GPU, né, com processadores gráficos com alta capacidade de processamento matemático, né, porque são vários algoritmos baseados em machine learning, são algoritmos matemáticos, e eles têm a capacidade exatamente de captar esses dados, processar em tempo real para poder informar, detectar uma ameaça cibernética. É isso. São máquinas bem grandes, não são computadores tradicionais que a gente encontra, né? São máquinas especializadas, construídas somente com esse propósito. Tá? Tá ótimo, obrigado. Cecília, vou pegar o microfone para poder chamar o próximo que levantou a mão, Claro. tá? Porque talvez o Ayrton não conheça. Tá vendo, Ayrton? Não, ainda não. Nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, que não chegou no início, mas chegou agora, tem uma pergunta para te fazer, Rafael Simão. Não conheço. Seja E aí, bem-vindo, meu amigo, Simão. como é que Muito você está? obrigada. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo. Queria te dizer que eu assisti sua palestra, dizer que você é brilhante, tudo que você coloca a mão, cara, funciona perfeitamente. Eu acho que o tema para os residentes, eu acho que é muito importante. Conversava também com um amigo, não tão brilhante quanto você aí, mas conversava com um amigo justamente sobre a segurança cibernética, né? Os ataques que, inclusive, órgãos públicos estão sofrendo, principalmente nesse momento político agora, porque Sem dúvida. o Brasil vai enfrentar eleições municipais para prefeito e vereador. Então, algumas prefeituras estão sofrendo alguns ataques com N motivos, e dizer que esse assunto é extremamente atual. Parabenizar a Thaís, que é igualmente brilhante. Primeiro, pela escolha, né, do tema, que é um tema hoje que ele tá sendo discutido no mundo inteiro. É um tema
extremamente importante para pesquisa e desenvolvimento, e o Serratec foi muito feliz na escolha do tema, e parabenizar os residentes que vocês vão ter acesso a conhecimento, acesso a pessoas extremamente qualificadas, colocar a Prefeitura de Petrópolis, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, à inteira disposição, fazer um convite para ver se o Ayrton não gostaria de trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Já fiz o convite para a Thaís, ela declinou. É, não, obrigado, cara, Simão, obrigado pelas palavras, cara. Você é uma pessoa especial. A gente tem muito carinho por você, pela Thaís. Assim, a gente se conhece há bastante tempo e você é um cara especial também. Você é um dos caras que eu conheço que mais conhecem sobre defesa civil, resgate, operação. Você faz muita diferença no município de Petrópolis. Não tenha dúvida disso, tá? Enfim, como eu falei para a Thaís, né, eu estou à disposição para colaborar, sem sombra de dúvida, um pouco do conhecimento que eu tenho na área. Enfim, e o que você falou, a questão de defesa cibernética é algo que vem preocupando o mundo inteiro, né? Se vocês olharem os últimos 5 relatórios do Fórum Econômico Mundial, defesa cibernética aparece como prioridade top 10 no mundo. Porque uma coisa é a gente estar falando de defesa cibernética para ambiente empresarial. A empresa foi atacada e ficou fora do ar. A empresa sofreu um ataque e o seu site não está funcionando. Ok. Mas quando a gente está falando de defesa cibernética para ambiente industrial, ou que a gente chama de operacional, isso cria um problema, é o que eu digo que salva a vida. Porque, assim, a gente teve um ataque há 2 anos atrás, ou 1 ano e meio, não, 2 anos atrás, numa cidade da Flórida, no sistema de saneamento e abastecimento de água, em que o hacker dosou um produto químico 10 vezes mais do que o que era utilizado para tratar a água. Então, assim, a sorte é que detectaram, remediaram, e a dosagem do produto químico demorava 48 horas para ser colocada no sistema. Então, a tempo eles conseguiram corrigir isso. Mas você imagina, um ataque dessas proporções, a cidade inteira ia fazer distribuição de água contaminada para a população, oriundos exatamente de um ataque cibernético, né? Então, assim, quando a gente extrapola a questão de defesa cibernética para ambientes industriais, ambientes operacionais, a gente está falando exatamente de salvar vidas. Então, Exato, essa é a importância. exato, Ayrton. Também, como você sabe, eu também trabalho na questão militar e o militarismo vê isso também com muito cuidado com relação a acervos, né, de material bélico, e principalmente hoje, né, você ter alguns mísseis, né, esses mísseis hoje eles estão sofrendo um processo, por incrível que pareça, mecânico, para impedir qualquer ataque amanhã você acionar um míssil porque o sistema foi invadido. Então, eles estão criando Exato. sistemas mecânicos para que haja um comando mecânico para evitar efetivamente que essa segurança seja invadida. E aí a pergunta aí, então, é o seguinte: não tem muito tempo que a prefeitura de Petrópolis o sistema foi invadido. E aí, se você pudesse falar no seu horário, mas assim, de forma muito rápida, né, alguns exemplos de setores públicos que você conhece que foram invadidos, né, e como é que, enfim, essas prefeituras conseguiram resolver, conseguiram viabilizar um sistema de proteção adequado. Então, vamos lá. A gente tem alguns exemplos no Brasil de várias prefeituras que sofreram ataque, até órgãos públicos um pouco mais complexos, né? O próprio Daniel colocou no chat. Recentemente, o INCA sofreu um ataque cibernético, os pacientes com câncer não conseguiam ser atendidos. É um negócio assim surreal você pensar que uma pessoa pode exatamente fazer isso, né? Enfim, ele não mede as consequências de tirar um sistema desse do ar, um sistema, enfim, que atende a população de uma forma geral. O que a gente sempre recomenda, né? Pelo menos 2 coisas. É o que eu digo de proteção básica, né? Você tem um firewall, você tem um antivírus, você tem as coisas básicas em termos de proteção. E a segunda, você ter um bom plano de backup e recuperação de desastre.
E pensar, como é que eu construo esse plano? Pô, você tem uma política de backup? Eu faço backup dos meus dados, dos meus sistemas todos os dias, faço. Tá bom, agora imagina a hipótese. Esse servidor, né, esse sistema parou de funcionar, queimou. Como é que quais são os passos ou quais são as atividades que você precisa fazer para recuperar ele? Aí você escreve isso. Tá bom, quanto tempo? Olha, para eu ter um servidor novo, eu vou ter que comprar, ou eu vou ter que pegar um servidor que eu já tenho. Enfim, você escreve um plano, que é o que a gente chama de construir um plano de recuperação de desastre. Então, se os órgãos conseguem ter esse básico, eu estou dizendo que isso é o básico, pronto, escrito, testado, é um bom começo para mitigar qualquer risco de um ataque cibernético. Porque, assim, não é se a empresa, não é se a organização, a empresa vai ser atacada, não é se ela foi atacada, assim, ela vai ser atacada. Ou se ela não foi, ela vai ser algum dia. Isso é uma certeza que a gente tem. O desafio é saber como a empresa vai ter capacidade de lidar com isso, seja impedindo ou se de fato o ataque se concretizar, como é que eu recupero, né? Qual é a minha capacidade de recuperar o meu sistema, minha capacidade operacional de fato, né? Então, esse é um desafio diário, né, que a gente passa com os nossos clientes, fazer um trabalho de conscientização para que possa exatamente trilhar um plano de defesa cibernética. Obrigada, Ayrton. Obrigada, Simão, pela presença, né, pelo apoio aí à residência. Eu vou aproveitar e chamar o Jonathan, mas já vou sinalizar para vocês que eu tenho uma reunião ao meio-dia, então vou deixar vocês aí com a equipe, com a Cecília e equipe finalizando essa jornada. E mais uma vez agradecer a você, Ayrton, pela disponibilidade. Obrigada, Thaís. Jonathan, sua pergunta? Alô. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer pela palestra do Ayrton, muito boa. A minha pergunta é um pouco simples, mas eu queria só saber qual é o perigo de eu plugar um pendrive no meu computador, um hardware, e o que poderia acontecer, e quais seriam os procedimentos para eu me defender de um hardware possivelmente malicioso. Sim, boa pergunta. Primeira recomendação que você tenha um antivírus, né, ou que a gente chama de endpoint protection, né, um antivírus atualizado, instalado, e que ele esteja configurado para fazer uma varredura em todo dispositivo USB que você conectar. Pode ser um pendrive, pode ser um HD externo. Então, sempre que você conectar, isso é possível configurar nos antivírus, que ele faça a varredura, para saber se tem algum arquivo malicioso lá dentro. Essa é a primeira recomendação, né? Em geral, nas empresas, a gente recomenda que o uso de pendrive seja proibido. Mas como é que você faz isso? A gente bloqueia por política. Então, é bloqueado e monitorado por política de segurança. Então, os pendrives não funcionam. As portas USBs não funcionam na maioria dos nossos clientes, porque a gente recomenda o não uso, por dois motivos. Por esse, pode ser uma porta de entrada de um vírus ou de um que a gente chama de malware malicioso. E dois, para impedir ou dificultar a extração de dados, roubo de informações ou vazamento de informações. Então, por esses dois motivos, a gente recomenda que as empresas tenham a política de não uso. Obrigado aí. Valeu. Vamos lá. Pessoal, nosso tempo está acabando, tem umas 3 mãozinhas levantadas, vamos encerrar na terceira, ok? Manuel, você é o próximo. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Então, eu queria primeiro agradecer pela oportunidade, agradecer pela reunião que estamos fazendo. A palestra foi muito boa. Eu queria saber se eles sabem um sistema de segurança
que seja gratuito e realmente confiável, porque é muito difícil você achar recentemente, porque quando você instala, quando você começa a mexer no seu computador, aparecem vários sistemas de segurança que são fakes. Por exemplo, o Avast, que na maioria das vezes dá mais problema do que alguma solução. Então, eu queria saber se ele sabia de um sistema que realmente ajude a proteger o seu computador e que seja gratuito, entendeu? Ok. Essa é a minha pergunta. Boa pergunta. Então, você está especificamente falando dos antivírus ou endpoint protection. Então, o Windows, a Microsoft tem uma versão gratuita do Windows Defender, é um bom antivírus, mas ele não é o top. Por que não é o top? Porque existe uma versão paga do Windows Defender, e essa versão paga possui mais capacidades e funcionalidades para defesa, geralmente utilizados pelas empresas. Mas é um bom começo, né, de você ter um Windows Defender ativo monitorando. O outro exemplo que eu posso dar é uma empresa inglesa chamada Sophos. Eu vou botar aqui, vocês podem procurar por um Sophos Home. A Sophos é uma empresa inglesa também especializada em segurança, tem um laboratório, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas desse laboratório de segurança cibernética deles, e eles têm uma versão gratuita para ser utilizada em casa e é um bom antivírus. Tá? Obrigado, tá? Muito obrigado. Eu vou pesquisar agora. Obrigada, Renato. Arthur, sua pergunta? Bom dia, obrigado aí pela palestra. Tá me ouvindo bem? Sim. A minha pergunta é a seguinte: existem milhões de certificações, milhões de coisas para a gente começar a estudar assim, né? E aí eu gostaria de saber da sua opinião, assim, qual é as primeiras, principais para a gente se inserir no mercado? Na área específica de segurança. Exatamente, na sua Sim, área. eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com a Cecília, eu não consigo compartilhar aqui por causa do tempo. Uhum. A gente tem um learning path, a gente tem um caminho de aprendizagem na área de segurança, dependendo do papel que você quer exercer. Porque eu posso ter caminho para pen tester, para ethical hacker, que é o que a gente chama de segurança ofensiva. Eu tenho papel de segurança defensiva, que é o que a gente chama de blue team. Eu tenho analista de SOC, tenho consultor de segurança. A gente tem todos esses caminhos em termos de conhecimento, treinamento, curso e certificações. Tá? E aí eu compartilho depois com a Cecília e ela pode compartilhar esse material com vocês, porque dá uma trilha. Fala assim, olha, esse é o melhor caminho, desde o inicial até o avançado. Tá? Maravilha, obrigado. É isso mesmo que eu estava querendo. Porque a gente vê muita informação e acaba que não dá um direcionamento, né? Cada um indica um caminho, uma certificação e aí fica complexo, Sim. né? Obrigado, Ayrton. Falou. Vamos para a nossa última pergunta, do Giovanni. Boa tarde, foi uma ótima palestra, já adianto isso. A minha pergunta é o seguinte: uma IA pré-treinada conseguiria passar pela segurança da IA da Future? E se ela não conseguisse de passar de primeira, em futuras tentativas ela ia acabar passando da IA de segurança? Então, uma IA para fazer uma atividade, por exemplo, uma tentativa de atividade maliciosa. Você treinar ela para fazer um ataque, coisas desse tipo. Isso. Então, a IA que a gente utiliza, ela não aprende, ela não aprende previamente. A gente não precisa ensinar ela previamente os ataques conhecidos. Então, ela aprende o tempo todo. Ela aprende em tempo real. Então, qualquer desvio de comportamento, ela vai detectar. Então, é muito difícil a gente não detectar. Entendi, muito obrigado. Tá? Vou dizer que é Bom, quase impossível a gente não detectar um comportamento anômalo. que máximo, gente. Quanta informação, né? Ayrton, mais uma vez preciso te agradecer por todo esse tempo, por sanar todas as dúvidas, por compartilhar uma informação tão rica, que é uma trilha aí para quem tem interesse em seguir por esse caminho. Assim que eu receber, eu vou compartilhar com todos vocês. Mas é isso, gente. Chegamos ao final da nossa aula inaugural. Preciso agradecer o Ayrton aí por todo esse tempo, agradecer a vocês também por estarem aqui. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje, oficialmente, está largada aí nossa jornada. E nos vemos amanhã de manhã, tá bom? Obrigada, Ayrton, mais uma É o vez. print. Oi, Pamela. A foto.
Obrigada. Gente, vamos tirar uma foto. É simples. A gente vai fazer o print da tela, liguem as câmeras. Deixa eu botar em galeria aqui. Sorrisão aí que eu vou fazer o print, tá bom? Ih, deixa eu tirar aqui, senão. Não escreve no chat agora, não, pessoal. Só um minutinho para eu poder tirar a foto. Espera aí. Vamos lá. Tá aí, que é um pouquinho demorado, mas tá aí. Segunda, são 4. Tá todo mundo sem respirar, hein? Rápida do jeito que eu sou, então. Penúltima já. Calma aí. O Ayrton, você vai trabalhar na secretaria aí? Meu problema é compartilhar o tempo. Semana que vem eu estou nos Estados Unidos, cara. Ah, mas você pode trabalhar virtualmente. Tecnologia está aí para isso, né? É, Foram as é o fotos, desafio. pessoal. Obrigada, tá? Um bom dia para vocês. Beleza. Obrigado, Obrigada gente. Foi um aí. prazer. Tchau, Simão. Tchau. Obrigada. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal.